Sabe aquela ideia de que fé é algo que a gente só lembra na hora do aperto? Pois é. E se essa for só a pontinha do iceberg? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa outra visão. A fé como uma força. Uma força que já mora aí dentro, sabe? Um poder que está só esperando para ser despertado. É quase um reflexo, né? A situação complica e a gente recorre à fé. Como se fosse aquele botão de emergência. Mas e se essa forma de ver as coisas estiver, na verdade, limitando um potencial gigantesco? A provocação de hoje é essa. E se a fé for algo muito maior? Uma força que está lá, pulsando, viva o tempo todo, mesmo quando o céu está azul e tudo parece bem. Olha, essa definição aqui muda completamente o jogo. A fé não é algo que se busca lá fora. É um sentimento que já nasce com a gente. É a consciência, a percepção do nosso próprio potencial. Pensa assim, é como se cada pessoa carregasse sementes de habilidades incríveis, só esperando a hora certa para brotar. A força, então, é de dentro para fora. E aqui está o pulo do gato. Esse poder todo, ele está ali, quietinho, latente. Ele não vai fazer as coisas sozinho, sabe? Precisa de um gatilho. E que gatilho é esse? A nossa vontade. É a ação, um movimento consciente que faz esse potencial virar realidade. A ideia não é ficar esperando um milagre cair do céu, mas sim ativar o poder que já é nosso. Beleza. Com essa base bem estabelecida, a análise vai um passo além e mostra que essa força toda se apresenta de duas formas, que na verdade se completam. Vamos dar uma olhada então nessas duas faces da fé, a humana e a divina. E essa tabela aqui, olha, deixa tudo muito claro. A fé humana é aquela garra, sabe? Aquela força que impulsiona a gente a realizar coisas no mundo. É a fé do empreendedor, do artista, do atleta. É aquela certeza interna de que vai dar certo. Já a fé divina, essa é o que nos segura quando o chão some. É aquela confiança de que, mesmo na dor, existe um porquê, um propósito maior por trás de tudo. E aqui está o grande segredo. Não é uma coisa ou outra. Elas não são inimigas. Pelo contrário, uma completa a outra. É o equilíbrio perfeito entre acreditar na própria capacidade, na força que vem de dentro e, ao mesmo tempo, confiar que existe algo maior guiando os passos. É essa união, essa sinergia que libera um poder transformador de verdade. Ok, agora vamos pegar tudo isso que a gente conversou e aplicar um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. Os milagres. E se eles não forem o que a gente sempre pensou? E se não forem uma quebra das leis da natureza, mas sim a manifestação mais pura e direta desse poder da fé? Geralmente, o ponto de partida é o mais famoso de todos, né? Quando se fala em fé e milagres, a mente vai direto para as curas, para aqueles feitos incríveis que a gente lê nos evangelhos. Só que a interpretação que o material traz é fascinante. A ideia é que esses atos não eram mágica. Eram, na verdade, demonstrações do que o ser humano é capaz de fazer. São exemplos do que acontece quando uma pessoa junta uma vontade de ferro com uma certeza, mas uma certeza absoluta de que vai conseguir. E essa definição aqui é a chave para entender tudo. Milagres seriam, então, o quê? Efeitos naturais. A única diferença? As causas por trás deles eram um mistério para quem vivia naquela época. Pensa bem, não é que as leis da natureza foram quebradas. É que ali estavam sendo usadas leis que a ciência daquele tempo ainda nem sonhava em descobrir. E o mais legal é que, hoje em dia, a ciência está começando a jogar uma luz nessas causas desconhecidas. O que antes era visto como milagre, hoje a gente consegue começar a entender por outros nomes. Conexão mente-corpo, o poder da vontade. O material que a gente está analisando chega a citar o magnetismo como uma forma de energia que a fé consegue direcionar, sabe? Mostrando como essa força de dentro pode, sim, gerar efeitos físicos bem reais. Tá, muito bonito na teoria. Mas e na prática? Como é que isso funciona no nosso dia a dia, no meio da correria? Chegou a hora de sair um pouco da teoria e ver como aplicar essa força de um jeito bem concreto. É aqui que a chave vira na nossa cabeça. Ter fé não é ficar de braços cruzados esperando as coisas melhorarem. É agir. Agir com a convicção de que elas já estão melhores, de que o resultado que a gente busca já é uma realidade aqui dentro. É essa certeza interna que começa a mudar o mundo lá fora, e não o contrário. E os nossos milagres de hoje em dia? Bom, eles podem ter outra cara, mas não são menos poderosos não. Talvez a gente não ande sobre as águas, mas usar essa força para curar uma ferida emocional, para finalmente se livrar de um ressentimento antigo, para vencer uma tristeza profunda, para transformar um sonho em realidade, cada uma dessas coisas é uma manifestação desse poder. E é muito importante entender isso aqui. Fé não é coisa para gente perfeita. Muito pelo contrário.
Ela é a ferramenta de quem é imperfeito. É para quem cai e levanta, para quem chora, mas continua caminhando, para quem olha em volta, não entende nada, mas confia. É para gente de verdade, com problemas de verdade. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que se ativa essa força? Como a gente liga esse interruptor que já existe aqui dentro? É exatamente nisso que a gente vai focar agora. Dá para resumir o processo em 3 passos bem diretos. Primeiro, acreditar. É simplesmente reconhecer que essa faísca divina, esse poder todo, é real e está aí dentro. Segundo passo, agir. É pegar a nossa vontade e colocar ela para trabalhar, direcionando essa energia para onde a gente quer. E terceiro, confiar. É ter a certeza do resultado, mesmo sem enxergar o caminho completo. É duvidar um pouco menos e confiar um pouco mais. E pensa na fé como se fosse um músculo. Se a gente não usa, ela atrofia. Ela precisa ser exercitada. E como a gente faz isso? Com a prática, no dia a dia. Um pequeno gesto de bondade, uma palavra de incentivo, uma atitude positiva, tudo isso vai fortalecendo essa conexão. No fundo, cada ato de amor é também um ato de fé. E a gente termina com esse mantra, que é quase um resumo de toda essa jornada. Eu confio, eu entrego e eu sigo com fé. É poderoso, né? Ele resume a decisão de, conscientemente, ativar essa força interna. E isso nos deixa com uma reflexão final. Qual é a montanha na vida de cada um de nós que está só esperando a força da nossa fé para começar a se mover?